Bom dia, bom dia! Eu sou a professora Teori Ferreira e nossa aula de hoje será sobre o continente asiático nos seus aspectos físicos. Situada quase totalmente no hemisfério norte e cortada pela linha do Equador, Trópico de Câncer e pelo Círculo Polar Ártico, tomando como base o meridiano de Greenwich, o continente se encontra no hemisfério oriental ou leste. Vamos falar sobre o relevo. A Ásia está sobre 5 placas tectônicas: Eurasiana, Arábica, Indiana, Filipina e Pacífico. As suas principais consequências são a instabilidade sísmica, ou seja, grandes riscos de acontecer desastres naturais como terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. Aí temos aqui o mapa das placas tectônicas. Terremotos: Japão, Turquia, Irã, Índia e Paquistão são países que sofrem com terremotos por estarem nas bordas das placas. Tsunami: quando os movimentos ocorrem no piso oceânico, a energia liberada produz ondas gigantes, denominadas de tsunamis. Países castigados pela enorme onda: Bangladesh, Índia, Indonésia, Malásia, Maldivas, Mianmar, Sri Lanka e Tailândia. Na Indonésia e Filipinas, a população convive com vulcanismo ainda em atividade. Monte Everest. A cordilheira do Himalaia, onde se encontra o Everest, o ponto mais elevado da superfície terrestre, é resultado do encontro das placas tectônicas indiana e eurasiana. Aí temos aqui o mapa da Ásia, mostrando altitude e profundidade. Sobre a hidrografia do continente asiático, o relevo e o clima exercem forte influência na hidrografia do continente asiático. Na região central do continente, encontramos as maiores altitudes e é nessa área que originam-se os principais rios. Os grandes rios da vertente do Ártico permanecem congelados maior parte do ano devido às altas altitudes e invernos rigorosos. Os principais rios são o Yenisei, com 4.506 km, e o Lena, com 4.267 km de extensão. Na vertente do Pacífico, encontramos rios do regime mistos, abastecido pelo derretimento da neve no inverno e no verão pelas chuvas provocadas pelo regime de monções. O Rio Amarelo é utilizado para irrigação, porém o seu uso intensivo fez com que diminuísse a sua vazão, fator que preocupa. A usina das Três Gargantas, como é conhecida, encontra-se no rio Yangtze, conhecido como o Rio Azul, e é a maior usina em capacidade instalada no mundo, cuja obra foi concluída em 2006. A construção da barragem trouxe como impacto ambiental um lago com 600 quilômetros de extensão e inundou terras férteis, levando o governo chinês a deslocar mais de 13 milhões de pessoas para outras áreas. O governo chinês pretende produzir mais energia elétrica, pois a demanda industrial do país é enorme. Na vertente índica, os principais rios são o Ganges, com 2.506 km, e o Brahmaputra, com 2.707 km de extensão. Os rios Ganges possuem um grande valor histórico. Diversas capitais de províncias ou impérios localizam-se em suas margens. O Ganges e os seus
afluentes abrange uma bacia hidrográfica fértil de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, nas quais vive uma das mais altas densidades populacionais de seres humanos em todo o planeta. No Oriente Médio, os principais rios são o Tigre, com 1.950 km, e o Eufrates, com 2.760 km de extensão. Os dois nascem na Turquia, percorrem, passam pela Síria e Iraque, utilizando suas águas para irrigação. Assim é possível que eles acabam se tornando motivos de conflitos entre esses países. O Mar de Aral, que já foi considerado o quarto maior lago do mundo, está desaparecendo. A agricultura irrigada, sem os devidos estudos ambientais, reduziram as razões dos rios que o abastecem. Suas antigas praias tornaram-se desertos e sua água salobra e contaminada por defensivos agrícolas. O Mar Cáspio é o maior lago da Terra em área e volume. Banha a Rússia, Turcomenistão, Cazaquistão e Irã, sendo o foz dos rios Volga e Ural. O Mar Morto tem esse nome devido à grande quantidade de sal por ele apresentada, 10 vezes superior aos demais oceanos, o que torna impossível qualquer forma de vida, flora ou fauna, em suas águas. Nos últimos 50 anos, o Mar Morto perdeu 1/3 de sua superfície, em grande parte por causa da exploração excessiva de seu afluente, única fonte de água doce da região, o Rio Jordão. Vamos falar sobre os climas na Ásia. A Ásia se encontra nas zonas intertropical, temperada norte e glacial ártica da Terra. Com isso, ela apresenta os seguintes climas: glacial ártica, temperada norte e intertropical. Aí temos aqui longos e rigorosos invernos e verões curtos, temperatura entre -15 graus e -5 graus, superfície permanece coberta por gelo o ano todo, baixa concentração de população nessa região e precipitações bastante reduzidas. Sobre os biomas, aí temos tundra, vegetação composta por herbáceas, musgos e lincas. A fauna é composta por renas, lobos, raposas e aves. Aí temos aqui o clima subpolar. Temos invernos frios e longos, com verões curtos, temperatura entre -5 e 3. Índices pluviométricos aumentam, chegando a 1.700 milímetros. Aí temos aqui o bioma da taiga. As coníferas predominam na floresta da taiga e são árvores perennifólias e caducifólias ou caducas, pois perdem suas folhas durante o ano. São exploradas na construção civil e produção de papel. Fauna composta por ursos, cervos, lobos e raposas. Aí temos aqui o clima temperado. Temperado oceânico, temperatura mais amenas e maior índice pluviométrico. Temperado continental, maior rigor climático e amplitude térmica. Na região temperada também temos o clima subtropical, temperatura amenas durante o inverno e verões bastante quentes. É nas florestas temperadas que encontramos a maior variedade de espécies vegetais, por estar em latitudes menores e sob clima temperado. As chuvas são abundantes e bem distribuídas durante o ano e os solos são considerados férteis. Esta floresta aberta é formada por árvores caducifólias. No inverno perde as folhas e gramíneas entre as árvores. Fauna composta por raposas, lebres, porcos, esquilos e aves de diversas espécies.
Aí temos aqui o clima equatorial, quente e úmido, temperatura média entre 25 graus e 27 graus, amplitude térmica reduzida e alta pluviosidade superando 2.000 milímetros anuais e chuvas bem distribuídas. Florestas tropicais e equatoriais. Grande número de espécies vegetais formando uma floresta densa. Os solos são classificados como fracos e moderadamente férteis, sustentado pela umidade da floresta. A região apresenta uma curta estação seca, durante o qual algumas árvores perdem as folhas. As florestas são intensamente exploradas pelo comércio da madeira, fazendo desaparecer extensas áreas da floresta das Filipinas e Bornéu. Climas frios e montanhas ou altitudes. Mesmo na região intertropical, há o predomínio de neve dos picos. Sobre os picos mais elevados, temos as neves eternas. Mas com o aquecimento global, elas estão desaparecendo aos poucos. Situação triste. Vegetação de altitude. Vegetações montanhosas que diminuem conforme se eleva a altitude. Abaixo, onde não há neve, apresentam-se solos rasos e pedregosos, com pouca capacidade de armazenar água. Vegetação predominante: musgos, línques e gramíneas. Porém, nessas áreas encontramos diversas formações vegetais que sucedem conforme a altitude, sendo possível encontrar florestas. Clima mediterrâneo. Possui uma estação seca no verão e outra chuvosa no inverno. Precipitação varia de 200 milímetros a 1.000. As vegetações mediterrâneas ocorrem nas bordas do Mar Mediterrâneo, Egeu e do Mar Negro. As estepes ou pradarias. O clima apresenta invernos frios e verões moderados, temperatura entre -5 a 18 graus. Possui uma vegetação herbácea e arbustiva. As pradarias russas geralmente são verdes, porém nas regiões mais centrais, aonde o clima varia do semiárido e deserto, as estepes são secas. A continentalidade é um fator importante devido ao tamanho do continente. Montanhas das regiões impedem que os ventos úmidos provenientes do oceano cheguem aos planaltos entre montanhas, o que resulta na formação de alguns desertos, como o do Oriente Médio, Turcomenistão, Uzbequistão, Tibete, Pamir e Gobi. Clima de monções. Grande quantidade de chuva durante o verão. Durante o inverno, longos períodos de seca. Este clima é peculiar da região asiática e é conhecido pelas grandes enchentes que causa durante o verão. E por hoje é só, meus amores.